Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com o vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, do Patriota. Vereador, muito bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, prazer ouvi-lo mais uma vez. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Super. E um bom dia especial, viu, para o filhão aí do Rodrigo, que está me deixando feliz por vê-lo na rede social. Muito obrigado, vereador. O Bernardo está lá firme e forte, muito possivelmente te ouvindo nesse momento com a mamãe Kelly, que está amamentando neste exato momento, porque já tive notícias aqui pelo WhatsApp. Bom, mas para a gente começar o nosso bate-papo aqui, vereador, gostaria de perguntá-lo sobre a expectativa para o anúncio que a prefeitura vai fazer hoje, né? Às 14h temos coletiva lá na prefeitura para anunciar como é que vai ficar a questão da flexibilização do comércio. Se vai manter como está, se vai regredir, se vai avançar. E é claro que existe uma expectativa gigantesca na cidade inteira em torno disso. O senhor, inclusive, teve a Covid-19, ficou isolado por um bom tempo em casa, a gente acompanhou isso pelas redes sociais, tivemos até a oportunidade de conversar um pouco também sobre isso. Queria saber o que o senhor espera efetivamente que ocorra hoje nessa coletiva, nesse anúncio que a prefeitura vai fazer. Em primeiro lugar, eu quero aqui prestar minha solidariedade e demonstrar minha tristeza pelo fato de que o Brasil agora já é um lugar no planeta onde a cada minuto morre uma pessoa por Covid-19. Ou seja, enquanto muitos outros lugares no mundo estão refreando essa crise, nós estamos colocando o pé no acelerador. E para focar na nossa cidade, Belo Horizonte, é importante dizer que essa será a quarta sexta-feira, será a quarta sexta-feira em que a prefeitura divulga um boletim epidemiológico considerando 3 termômetros. Quais são eles? A taxa de transmissão, o número de leitos de enfermaria e o número de leitos de UTI. Na minha perspectiva, do que eu ouvi ao longo da semana, é possível que a taxa de transmissão esteja por volta de 1,3, indicando um termômetro vermelho. Em comparação a isso, a nossa taxa de ocupação dos leitos, enfermagem e UTI, ela permanece ali entre 50% e 60%, portanto, há ainda leitos em quantidade razoável para as pessoas que queiram se tratar ou precisem se tratar. Esse é o grande diferencial da capital mineira para o restante do Brasil, considerando outras capitais. Aqui ninguém está morrendo por falta de atendimento. Isso é algo muito importante de ser dito. Então, a minha perspectiva para hoje é que não se avance para uma segunda etapa de flexibilização do isolamento social. Não acredito que isso vá acontecer, mas acho que pode existir alguns poucos tipos de estabelecimentos que sejam permitidos pela prefeitura. Entre eles, por exemplo, eu acho que a prefeitura deveria considerar as clínicas estéticas. Não me parece ainda compreensível porque é que salões de beleza estão abertos, mas clínicas de estéticas que têm horário de marcação e um método de segurança muito maior não estão. E outra coisa, sabe, Rodrigo, que me causa estranheza é a questão do shopping popular. Já fui alguns dias ali no entorno do shopping popular e não consigo entender qual foi o critério da prefeitura para manter esse shopping aberto, enquanto os outros shoppings estão fechados por razões claras, a questão do ar-condicionado central, que aumenta a difusão do vírus. Agora, vereador, o senhor acabou de postar, inclusive, há poucos minutos, né, essa expectativa do senhor em relação ao anúncio do prefeito Alexandre Calil de que pouquíssimos estabelecimentos poderão reabrir na segunda-feira. Agora, eu pergunto ao senhor como lidar com tanta pressão também do setor produtivo, do setor econômico, dos empresários, do setor de bares e restaurantes, porque há um jogo de forças, né, nesse contexto. A saúde em jogo, mas também a economia. Inclusive, há manifestações hoje previstas, por exemplo, por lojistas da Galeria do Ouvidor, que estão na iminência aí enfim, estão passando por necessidade, tendo que manter as lojas abertas, não, ou reivindicando o direito de manter as lojas abertas. Que leitura que o senhor faz desse cenário? Que análise o senhor faz dessas duas forças que estão nesse momento em protagonismo? Olha, eu e o prefeito temos posturas diferentes. Ele diz que não cede à pressão, eu também não cedo. Mas eu acho que nesse momento é importantíssimo fortalecer um diálogo com a sociedade. Não adianta apenas gritar ou falar grosso com o comércio da cidade
enquanto nós estamos tratando de pais de família, de gente que tem que colocar o dinheiro em casa. E é muito cômodo para alguém como o prefeito ou como eu, que sou vereador e cujos subsídios estão pingando todo começo do mês, gritar com quem não está recebendo. Então, da minha parte, há sim muita solidariedade em relação às pessoas que estão com seus comércios fechados. Eu acho que o que é importante dizer para todo mundo é que é mais do que o isolamento. O grande problema é o vírus. Muitas pessoas que abriram nas últimas 2 semanas relatam que as vendas e todos os seus trabalhos não voltaram ao normal, porque está todo mundo com medo. Então nós temos que fazer isso com segurança, com diálogo, com respeito. Eu lamento profundamente o que aconteceu nessa semana e eu não posso deixar de falar isso aqui. A Prefeitura criou um comitê pós-pandemia. 4 secretários, a presidente da Câmara e 4 representantes da sociedade civil. Nesse momento, qualquer vereador que fique sendo mercador de ilusões para a cidade não colabora com o processo. Ou seja, eu em nenhum momento prometi para algum setor, você vai abrir tal dia, isso vai acontecer. Por que razão? Porque não sou eu que determino isso. A Prefeitura criou um processo de indicadores. Há um comitê baseado em ciência para fazer isso. Então, eu acho que, neste momento, nós temos que agir de outra forma, dialogando e dialogando muito com o setor produtivo da cidade. Por exemplo, eu sou o presidente da Comissão Especial de Estudo da Covid na Câmara. Na terça-feira que vem, eu vou receber a senhora Cássia Ximenes, que faz parte de um coletivo de empresários que está querendo ajudar outros empresários, o 2020. Nós vamos discutir medidas da Prefeitura para desburocratizar, medidas tributárias que podem ser feitas, outras questões de liberdade econômica para esse setor se recuperar. Não adianta ficar só xingando a cidade ou brigando com a cidade nessa hora. É preciso muito diálogo. E eu acho que o fundamental é apostar nos testes. Na última terça, Adriana, nós recebemos na comissão especial que eu presido na Câmara, um professor da UFMG que estimula a testagem em massa para a gente identificar onde é que está o vírus na cidade e poder fazer uma reabertura mais célere, com mais juízo. Está faltando o insumo, o SWAB, para fazer isso. Esse é o foco. Nós temos que testar mais gente, temos que permitir a flexibilização com ciência e consciente, sem ficar fazendo desse momento um ambiente de briga, de palanque, de mesquinharia. Então, as pessoas do comércio dessa cidade contam sim com a minha solidariedade, não contam com o meu xingo e, infelizmente, esse vírus é algo que se abateu sobre todos nós, vai precisar de contar muito com o esforço coletivo da cidade. Vereador, o senhor disse que o parlamentar em Belo Horizonte, e eu até anotei essa expressão, não pode ser um mercador de ilusões para qualquer setor. O senhor está se referindo ao áudio que foi enviado pelo líder do governo na Câmara, o vereador Léo Burguês, ao falar para setores de bares e restaurantes, que é um setor que está muito apreensivo neste momento, que está aguardando o anúncio que pode ser feito hoje pela Prefeitura de Belo Horizonte. Isso gerou um mal-estar. O prefeito Alexandre Calil foi para as redes sociais dizer que não era para a população acreditar em fake news, em boataria e etc. Eu estou me referindo ao meu mandato, meu caro Rodrigo. Eu não sou um mercador de ilusões. Eu nunca me reuni com nenhum setor dessa cidade para dizer que a reabertura seria no dia tal ou no dia tal. E o que eu acho engraçado, você conhece a minha postura, eu sou um vereador independente, não sou da base do prefeito, não. Nessa crise, já o elogiei por medidas corretas e já o critiquei por inúmeras medidas erradas. O que eu acho realmente curioso é porque eu sou um dos poucos vereadores independentes da Câmara. A base de apoio ao prefeito passa de 30 parlamentares. E, nesse momento, muitos vereadores que gostam de dizer que apoiam o prefeito na hora que vão inaugurar uma obra ou pedir o apoio na eleição, agora, ali no plenário, ficam o dia inteiro numa postura completamente discordante da prefeitura. Enquanto o prefeito tem uma postura de que vai abrir baseado na ciência, alguns vereadores que integram a base dele ficam prometendo coisas que não são verdadeiras. E eu acho que isso não colabora com a cidade, porque a pressão vem na direção de outros parlamentares pedindo o que não pode ser pedido. Qual que eu acho que é uma postura correta? E aí posso até elogiar, no caso, o vereador Léo Burguês. Eu acho que ele acerta quando ele faz o seguinte: lá na nossa comissão da Covid-19, ele e o professor Juliano Lopes pediram uma audiência pública com as academias da cidade, academias, quadras de esporte,
clubes de dança, essas coisas. No dia 16 de junho, nós vamos ter às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal, os representantes desse setor, o que pode ser feito, um debate às claras, público, com representantes da Prefeitura, para dizer para todo mundo o que pode ou não pode ser feito. O que eu critico, e vou criticar sempre, são reuniões que não são oficiais, que são conversas que não são registradas e que ficam parecendo uma política menor diante da crise que a gente está vivendo. Então, nesse momento todo, a minha postura é agir com muita parcimônia, com muito respeito ao momento que a cidade vive, para não iludir ninguém. Pois é, vereador, e há alguns dias a gente trouxe a informação aqui no Jornal Tempo de que a Câmara de Belo Horizonte aumentou os gastos em quase 2 milhões de reais nesse primeiro semestre, né? Sendo que esses últimos meses têm sido de atividades remotas e tudo mais. E aí, eu te pergunto duas coisas. Como justificar esse aumento de gastos, né? Para a pessoa, para o eleitor, vamos dizer assim, para a população de Belo Horizonte. E mais que isso, já com a adoção dessas tecnologias da forma remota de se utilizar, o senhor que é muito adepto à tecnologia e lida com isso de uma forma muito simples até, né? Faz disso também uma forma de mostrar e divulgar também parte do seu mandato. Como o senhor avalia o uso dessas tecnologias também agora, a partir de então, nas atividades parlamentares? Adriana, excelente pergunta. Aliás, hoje esse é o meu artigo no jornal O Tempo. A gente não pode, depois da crise, jogar fora a evolução pela qual passam os parlamentos no Brasil. Vamos direto ao ponto. É inadmissível qualquer aumento de gastos. Ao mesmo tempo que você fala que a Câmara aumentou em 2 milhões, eu posso dizer que vou fechar o mandato economizando mais de 1.600.000 daquilo que eu não gastei. Ou seja, não uso verba paletó, não uso verba de gabinete, não uso celular corporativo, não uso 2 carros e motoristas e começo por aí. Somos 41 vereadores. Estamos trabalhando de modo remoto. Eu vou à Câmara apenas para o essencial nas plenárias e nas comissões. A minha equipe está de casa. Qual é o sentido, deve perguntar o cidadão de Belo Horizonte, de cada parlamentar dessa cidade ter 2 carros com um motorista? Sempre critiquei isso, nem agora que eu estou falando isso não. Desde o primeiro dia de mandato, eu abri mão de 2 carros com motorista. Nesse momento em que a população está empilhada nos ônibus da cidade, porque essas empresas sem vergonhas não cumprem o decreto, Estou desde o começo do mandato tentando abrir uma CPI para abrir a caixa preta da BH Trans. Tem 12 assinaturas, faltam 2. Enquanto esse absurdo... Nós perdemos o áudio do vereador Gabriel Azevedo, agora sim retomado. Diminuído, por exemplo. Vereador, a gente perdeu momentaneamente o seu áudio, por favor, continue com a linha de raciocínio. A gente precisou interromper rapidamente a sua fala aqui, porque só víamos a sua imagem, mas estávamos sem o seu áudio. Por gentileza, continue seu raciocínio aqui com a gente. Não sei se o vereador Gabriel Azevedo está conseguindo nos ouvir nesse momento. Parece que foi um problema até no retorno dele, no fone que tá utilizando. Parece que foi essa dificuldade. Ele falava da questão da caixa preta da BH Trans, da dificuldade que está enfrentando, inclusive para conseguir abrir uma CPI para debater isso. E ele fazia críticas às empresas de ônibus de Belo Horizonte, que, segundo o vereador, continuam descumprindo os decretos de segurança que existem, os protocolos de segurança de evitar a superlotação, da entrega do álcool em gel para os passageiros, da fiscalização da obrigatoriedade também do uso de máscaras dentro dos ônibus do transporte coletivo. Então, o vereador estava falando justamente dessas questões. Parece que agora retomamos o contato com o vereador Gabriel Azevedo. Desculpa, Rodrigo, a tecnologia também tem desses problemas, mas eu estava sendo claro, acho que você... Estou sendo bem ouvido agora? Sim, pode continuar. Então, eu estava dizendo que eu acho, por exemplo, absurdo mesmo que nesse momento a Câmara, que está com as pessoas remotamente em casa, continue gastando com motorista e carro. Não faz sentido 82 veículos para os vereadores. Então, você sabe, eu uso a minha bicicleta. Há outras coisas que eu acho que podem ser cortadas na Câmara. Mas eu também quero, Rodrigo, fazer um contraponto. No ano passado, o orçamento da Câmara foi de 260 milhões.
60 milhões foram devolvidos para a cidade na reconstrução da chuva. Agora, desde o início da crise, a Câmara negociou com a Prefeitura, que tinha 45 milhões de reais para gastar em publicidade, o corte de 15 milhões desse orçamento, e aí a Câmara passaria a devolver 3 milhões de reais por mês do seu orçamento para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, na hora que você compara o orçamento de aumento de 2 milhões no período, não se está considerando também essa devolução de 3 milhões de reais por mês que a Câmara está fazendo. E eu preciso, aqui no ar, elogiar a presidente Nelly Aquino, meu caro, que está tendo alguns gastos que não tinha antes. Por exemplo, eu acho importante, na hora que se faz essa matéria, dizer que a Nelly está tendo que pagar dívida do vereador Wellington Magalhães de contratos de publicidade que ele fez com a imprensa. Por exemplo, centenas de milhares de reais estão sendo pagos para os veículos de comunicação da cidade das coisas que ele fez lá atrás. Então, assim, realmente, eu acho que a imprensa tem que mostrar essas coisas e tem que cobrar da Câmara uma postura, porque a gente não pode gastar além do que deve, nesse momento tem que economizar, mas eu acho importante dividir o que foi, de fato, o aumento por conta de erros do passado e outros méritos que a gente tem no presente. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Vereador, é aquele quadro em que a gente faz perguntas objetivas e aí a gente espera do senhor também respostas objetivas, uma espécie de ping-pong, o senhor está mais que acostumado, né? Super acostumado. Vamos começar então. Comércio em BH, reabertura total ou não a partir de segunda? Torcer para não retroagir. A postura do prefeito Alexandre Calil nesse contexto de pandemia. Tem méritos por respeitar a ciência, pode melhorar respeitando mais os limites do próprio cargo. E o governador Romeu Zema? Precisa aprender que testes são importantes, sim, e deve testar mais Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro. O maior irresponsável que já ocupou a presidência da República Federativa do Brasil. Fake news. Precisam ser combatidas dentro do juízo de que liberdade de expressão é importante e não se confunde com crime. O Brasil corre risco de ruptura institucional, sim ou não? Toda democracia corre riscos se os seus fundamentos são corroídos. Infelizmente, o maior fator de corroer a nossa democracia hoje está na presidência da República. Vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, do Patriota, nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado pela entrevista, prazer ouvi-lo mais uma vez. Até a próxima, vereador. Obrigado, meu caro Rodrigo, e diante disso tudo eu sei que nós vamos prevalecer. Fiquem em casa, usem máscara se sair na rua, inclusive porque a Câmara Municipal vai aprovar na semana que vem multa para quem não usar. Recado de quem já teve Covid e sentiu na pele, não é, vereador, o que essa doença pode ocasionar, né? Adriana, não é uma gripezinha, vocês se lembram que eu passei por um momento muito difícil, a febre, a dor, a tosse e ainda bem não fui a óbito, mas a gente saudável, de meia idade, pouca idade, que infelizmente está perdendo a vida, nós precisamos ser solidários com toda a sociedade. E o recado final, para quem achar algum problema na cidade ou quiser alguma reclamação, pode baixar o aplicativo Meu Vereador. Nessa crise, o aumento de notificações através da tecnologia foi enorme nessa ferramenta e eu quero agradecer cada cidadão, cada cidadã de Belo Horizonte que tem me ajudado a cuidar da nossa cidade com o uso do aplicativo Meu Vereador, disponível na App Store e no Google Play. Gabriel Azevedo, Patriota, nosso convidado hoje no Café com Política, mais uma vez agradecemos, vereador.